Uma vergonha, inadmissível o que aconteceu hoje em São Paulo. O técnico Fernando Diniz prepara os titulares do Vasco para o jogo diante do Flamengo. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. E agora eu te convido para fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Não paga nada. Quem está no grupo está colocando um cacau no bolso. Sabe por quê? Todo dia tem green. Especialistas mandam para você, de graça, as melhores opções para você bater green. Entre no meu canal, estou deixando no comentário fixo. Primeiro comentário fixo, é só clicar e entrar no grupo que você vai ganhar um cacau também. Antes de eu falar do jogo contra o Flamengo, inadmissível o que aconteceu hoje na Copinha. Bom, o Vasco perdeu por 3-1 para o Guanabara City, que é um time de Goiás, da capital goiana, criado em 1999. É um time da terceira divisão do campeonato goiano. Teve um jogador expulso no final do primeiro tempo. O Vasco não teve a competência de ganhar o jogo. O Guanabara fez 1-0, logo por volta dos 5 minutos. O Vasco empata o jogo. O Guanabara tem um jogador expulso e termina o primeiro tempo. Na segunda etapa, jogando com um jogador a mais durante todo o tempo, o Vasco não teve a competência de fazer um gol e ainda tomou 2. Acabou o jogo 3-1. Inadmissível, uma vergonha. Por quê? O Vasco tem na Copinha um time altamente experiente. No mínimo 8 jogadores já disputaram a Copinha. Desses 8, muitos já tiveram oportunidade de trabalhar no time profissional do Vasco, no time de cima, tendo inclusive entrado em campo. É um time experiente para a Copinha. Não podia tomar de 3-1 do Guanabara nunca. Se o Vasco tivesse posto em campo uma equipe sub-17 para ganhar experiência, eu até ia dar uma relevada, eu ia passar pano. Por quê? Porque a diferença de um garoto de 17 anos para um garoto de 20 é muito grande no aspecto físico, né? Na capacidade de fôlego e tudo mais. Mas não é o caso. O time do Vasco que está jogando a Copinha é um time experiente, de já ter disputado a competição e já ter treinado e alguns até jogado nos profissionais. Gente, inadmissível, uma vergonha o que aconteceu. O técnico do Vasco no Sub-20 é um velho conhecido do Felipe, o maestro. Ele trabalhou com o Felipe no Volta Redonda, trabalhou com o Felipe no Bangu e agora ele está no Vasco para treinar a equipe Sub-20, que já tinha feito o primeiro jogo ruim. Vitória do Vasco, 2-0, mas o Vasco jogou mal. E agora o Vasco perde por 3-1. Na sexta-feira, o Vasco joga para tentar se classificar para a próxima fase, para não passar a vergonha e o vexame de ser eliminado na primeira fase da competição. O nosso canal, A Hora do Vasco, transmitiu direto do estádio, lá em Cravinhos, ao lado de Ribeirão Preto, os 2 primeiros jogos do Vasco na Copinha e vai transmitir também na sexta-feira. Então eu estou falando porque o nosso canal transmitiu em loco, dentro do estádio, acompanhando o Vasco na Copinha. Então a gente sabe o que está falando, a gente está vendo. E o time do Vasco hoje foi muito mal. Bom, sobre Vasco e Flamengo e o trabalho e planejamento do técnico Fernando Diniz. Vamos falar, mas antes, o seu sonho em ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa,
com muitos quartos para aproveitar, pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Torcedor, o time do Vasco está treinando, né, no CT Moacir Barbosa. Um grupo iniciou o trabalho e ontem os titulares, né, os melhores jogadores do Vasco, começaram com o técnico Fernando Diniz. O planejamento está definido. O que é que vai acontecer? Estou te passando aqui em primeira mão. O Vasco vai, nas 2 primeiras rodadas, iniciar com os jogadores que já estão treinando há mais tempo. Os considerados reservas dos reservas, alguns, né? São jogadores pouco aproveitados e que agora terão oportunidade nos 2 primeiros jogos que o Vasco fará, ambos em São Januário. A estreia na quinta-feira, diante do Maricá, 9h30 em São Januário. E depois o Vasco pega o Nova Iguaçu, às 18 horas, em São Januário. O terceiro jogo do Vasco, aí sim, o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo os titulares para encarar o Flamengo, já pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o jogo no dia 21 de janeiro, no Maracanã. Na quarta rodada, a ideia é voltar com os reservas para o jogo diante do Boa Vista. Por quê? Esse jogo é no dia 25, porque no dia 28 de janeiro o Vasco estreia no Brasileirão, fora de casa, diante do Mirassol. Dessa maneira, o Fernando Diniz consegue observar alguns jogadores e não forçar o time titular, que está numa pré-temporada. Dia 21 pega o Flamengo, não joga dia 25, para no dia 28 jogar diante do Mirassol, porque não é conveniente vir de uma pré-temporada e jogar no dia 21 contra o Flamengo, dia 25 contra o Boa Vista e dia 28 contra o Mirassol. Então o Vasco não fará isso. Força máxima dia 21 contra o Flamengo, tira o time no dia 25 contra o Boa Vista e bota para jogar no dia 28 diante do Mirassol. Esse é o planejamento do técnico Fernando Diniz para o time do Vasco nesse início de campeonato carioca. O time reserva precisa dar uma resposta. O time reserva precisa vencer os jogos, porque o Campeonato Carioca é um campeonato de tiro curto. Primeira fase são 6 jogos. Os 4 melhores avançam já para a fase mata-mata, onde o Vasco certamente vai colocar os titulares. Então, se os reservas não derem conta, o Fernando Diniz vai ser obrigado a colocar na quinta rodada do Carioca, da primeira fase, a força máxima, para garantir uma classificação. Na sexta rodada, a força máxima para garantir a classificação. E o planejamento não é esse. O planejamento é, nos 2 primeiros jogos, time reserva. Contra o Flamengo, a força máxima. No quarto jogo, contra o Boa Vista, time reserva. E aí vão faltar 2 jogos. Se o Vasco já tiver classificado, força máxima somente contra o Botafogo. Se não tiver classificado, vai ter que forçar a colocar outros jogadores, né, os titulares, nas 2 últimas partidas, forçando a galera no início do ano. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.